Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa última aula de recuperação, nós temos a voz passiva. A passive voice, ela é feita com foco no objeto daquela frase. A voz ativa, ela tem um objeto, ela tem um foco no sujeito da frase. E a voz passiva, ela tem um foco no objeto. Como, por exemplo, William was raised by Ben and his wife, Deborah. Essa frase é uma voz passiva, porque ela foca no objeto da ação, que no caso é o William, que foi criado pelo Ben e pela sua esposa, Deborah. Se eu fosse colocar essa mesma frase na voz ativa, nós poderíamos fazer Ben and his wife, Deborah, raised William. Então, aí, nesse caso, a gente estaria focando nos sujeitos da ação e não na ação que foi feita, que no caso seria a criação do William. Então, como eu falei antes para vocês, a voz passiva, ela vai ser formada com foco no objeto. Aqui eu tenho uma voz ativa. Ben developed swim fins. O Ben, ele desenvolveu os pés de pato. Então, pés de pato é o meu objeto. Quando eu vou transformar essa frase em uma voz passiva, eu foco nesse objeto, que no caso seriam os pés de pato foram desenvolvidos pelo Ben. Então, aqui eu tenho swim fins were developed by Ben. Ok? Então, vocês têm que prestar bem muita atenção nisso, para que vocês foquem no objeto e não no sujeito. Aqui eu tenho alguns exemplos nesse quadro, que tem no livro de vocês também, né? Esse é o livro de vocês aqui sendo explanado. Eu tenho aqui simple present, present continuous, simple past e alguns outros tempos verbais aqui embaixo. O que vocês têm que saber é identificar esse tempo verbal. Por quê? Porque quando ele estiver na voz ativa, no simple present, na voz passiva também vai ser. Se for present continuous na voz ativa, na voz passiva também vai ser. O que vocês vão ter que focar é no objeto da frase. Por exemplo, the birds awake me every morning. Os pássaros me acordam toda manhã. Na voz passiva, eu vou focar na ação de ser acordado, né? Eu sou acordado pelos pássaros toda manhã. Então, o foco não vai ser mais no sujeito, e sim no objeto da tua frase. Como nosso segundo conteúdo, nós temos o wish mais o past e o wish mais o present. Aqui, nesse caso, o wish mais o past significa dizer que é o wish mais o past perfect. O past perfect, ele é formado pelo had e o particípio passado quando é na afirmativa, e na negativa ele é formado pelo had mais o not e também o particípio passado. De uma forma geral, o que vocês têm que entender é que o wish é quando eu desejo que alguma coisa aconteça. Eu desejo algum objeto, é uma coisa que vem de mim, um desejo meu. Quando esse wish é feito com o past perfect, na sua frase, ele tem que expressar coisas que aconteceram ou não aconteceram no passado. Então, no meu exemplo, I wish Pete had come to my party. Eu desejaria, né, eu gostaria que o Pete tivesse vindo para minha festa. Então, uma coisa que aconteceu ou não no passado. Diferente do wish mais o present, que é usado para falar de coisas que nós queremos que seja verdade, mas que não são. Por exemplo, I wish I could fly in a sky car. Eu gostaria de voar num carro voador. Até hoje isso não é possível. Então, são coisas que eu quero que seja verdade, mas que não são. E esse wish present, ele é wish mais simple past. Estruturalmente falando, é um wish e logo após do wish, um simple past, que é um verbo no passado normal.
Se ele for um verbo regular, você acrescenta somente o ed. Se ele for irregular, você tem que consultar a tabelinha de verbos irregulares. Agora nós temos os adjetivos mais preposições. Como eu falei para vocês, esses adjetivos, quando vem acompanhado de preposição, cada um desses adjetivos tem a sua própria preposição, tá? Então, aqui nós temos adjetivo e about, adjetivo mais o for, adjective with, of, in, at, from, to and on. Dependendo do contexto, esses adjetivos com essas preposições vão ter um sentido. Então, quando eu digo assim, anxious about, eu estou ansioso sobre alguma coisa, sobre algum evento. Quando eu digo grateful for, eu estou grato por. Quando eu digo late for, eu estou atrasado para. Então, dependendo do contexto, tem essas variações. Com o adjetivo eu with, angry with, eu estou com raiva de alguma coisa, de alguém, de alguma situação. Bored with, eu estou entediado com alguma coisa, com alguma situação. Adjective and of, afraid of, eu estou com medo de. Ashamed of, eu estou com vergonha de. Adjetivo mais in, interested in, eu estou interessado em. Involved in, envolvido em. Adjective mais o at, bad at, good at, amazed at. Então, nesse contexto aqui, significa em. Quando eu sou bom em alguma coisa, quando eu sou ruim em alguma coisa, quando eu estou maravilhado com alguma coisa. Adjetivo mais from, absent from, different from, free from. Nesse caso aqui, different from entra no contexto de da palavra de, né? Diferente de, livre de, salvo de. Adjective mais o to, allergic to, opposed to, related to. Então, nesse caso aqui, o to tem a tradução de a, alérgico a, oposto, né? A, oposição a, relacionado a. E aqui o adjetivo mais o on, based on, keen on, short on, divided on. Esse based on é de baseado em. Então, nesse contexto aqui, ele tem sentido de em. E as preposições, que é o que nós vimos aqui, about, for, with, of, in, at, from, to and on, elas podem ser seguidas de um substantivo, de um pronome ou de um verbo. Se ela é seguida de um verbo, ela tem que terminar em ing, tá? Então, aí é uma outra regrinha só para que vocês possam se atentar. The next one is compound nouns, que assim como lá no português, são os substantivos compostos, que são formados de duas palavras ou mais. Em inglês, esses substantivos compostos, eles podem vir em formato de uma palavra só, juntas por um hífen e escritas de forma separada. Como, por exemplo, bathroom é formado pela palavra bath e a palavra room. Juntas, elas formam um novo significado, que no caso é banheiro. Bus station. Bus é ônibus. E a station é a estação. Estação de ônibus é a parada de ônibus, tá? Então, esses substantivos compostos, eles também podem ser formados com substantivo mais substantivo, um verbo e um substantivo, um gerúndio mais o substantivo e um adjetivo mais um substantivo. Então, esses substantivos compostos juntos, né, duas palavras juntas, duas ou mais palavras juntas, podem formar um novo significado, tá? Então, duas palavras distintas formam um novo significado, um terceiro significado.
O último conteúdo seriam as question tags. Eu costumo dizer que essas question tags é como se fosse o nosso né. Quando a gente fala uma frase, aí a gente quer confirmar essa frase, como por exemplo, você estudou para o teste, né? Então esse né dá uma ideia de confirmação dessa afirmação que eu falei, tá? Então aqui, uma coisa bem legal para que vocês possam se atentar é porque quando uma question tag, né, quando uma frase ela é afirmativa, a question tag vai ser negativa. E percebam que aqui eu utilizei o mês e aqui eu também utilizei was, play, aí aqui já é um verbo. Quando é um play eu utilizo do ou das na minha pergunta. Lembram que na interrogativa do simple present, quando a gente ia fazer ela, a gente utilizava o do e o das? Aqui da mesma forma. Studies vai ser das, por quê? Porque é she, tá? Então, reparem que o verbo que for utilizado aqui vai ser utilizado na question tag. Só que, reparem, quando a frase é uma afirmativa, a minha question tag vai ser negativa. Quando a minha frase for negativa, a minha question tag vai ser afirmativa. E assim vice-versa. Aqui eu tenho um exemplo de Harry is an engineer, isn't he? Tipo, Harry é um engenheiro, não é? Grace was late, wasn't she? A Grace estava atrasada, não estava? Então, isso aqui é a question tag em si, é para ela confirmar a frase que foi dita anteriormente. E se atentem, se for uma frase afirmativa, question tag negativa. Se for uma frase negativa, a question tag vai ser afirmativa.